Vocês recordam do hacker de Araraquara? Você lembra dessa história? Quem acompanha o canal aqui deve ter visto também uma série de vídeos aqui sobre a investigação feita pela Intercept Brasil, quando um hacker brasileiro ele conseguiu acessar telefones celulares e conversas de Telegram de inúmeras personalidades e agentes políticos brasileiros, né? Várias pessoas importantes no Brasil, e essas conversas, que incluíam conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro, que incluíam conversas entre o ex-procurador, que incluíam conversas de procuradores da Lava Jato, nos ajudaram a compreender como a Lava Jato havia sido de fato usada como ferramenta política para tentar tirar Lula da eleição, prender o presidente Lula e também para ferrar o PT. Então, assim, você acompanhou isso, acompanhou essa reportagem da Intercept, acompanhou aqui no canal, e o hacker está de volta. O Walter Delgatti Neto é protagonista de uma nova história agora, de um novo escândalo. Eu quero mencionar com vocês hoje uma reportagem do portal The Brazilian Report. A manchete é áudio. Hacker cita Zambelli e admite tentativas de hackear Moraes. Exclusivo. Walter Delgatti Neto, que revelou irregularidades na Lava Jato, revela uma operação para hackear o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para hackear o Alexandre de Moraes. É uma reportagem bem completa, que tem áudios aqui. Eu quero comentar essa reportagem depois de eu pensar algumas coisas sobre a política brasileira no geral, na verdade, né? Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para sinalizar para o YouTube que você curte o canal e que é importante indicar para outras pessoas, e também quem puder e quiser também se torne membro do canal. Isso ajuda a manter o trabalho funcionando aqui, ajuda a dar uma sobrevida para o canal, então quem puder, agradeço bastante também. Link aqui na descrição, ou tem um botãozinho aqui, tornar-se membro, vá lá e ajude. E como eu falei, essa reportagem agora, esse novo escândalo, ajuda a compreender como funciona a política no Brasil e como ela é desesperadora, se já não fosse normalmente desesperadora. Como eu mencionei, que se trata do hacker de Araraquara que retorna. Porque o que aconteceu foi o seguinte: um hacker entrou em contato com o portal e disse que tinha provas de que o hacker de Araraquara, o Walter Delgatti Neto, estava de novo na praça querendo hackear o Alexandre de Moraes, e que tinha evidências disso. E aí essa pessoa desaparece e depois de um tempo sai a reportagem da Veja, reportagem da semana passada, sobre a história do senador Marcos Duval, que havia dito inicialmente que havia participado de uma reunião com o Bolsonaro para planejar um golpe de Estado no Brasil e que ele se recusou, e depois essa história mudou drasticamente, ele foi alterando as versões, a um ponto que agora me parece, né, pelo que a gente entendeu aqui, pelo esse imbróglio todo, é que o Marcos Duval queria jogar uma isca para enrolar Alexandre de Moraes e, desse modo, talvez levar uma CPI no Senado contra o ministro do STF e presidente do TSE. E aí, o que aconteceu foi que, uma vez que estoura essa notícia do Marcos Duval, o hacker reaparece, esse hacker que havia contratado a reportagem inicialmente, reaparece dizendo o seguinte: olha, de fato tenho evidências aqui e vamos seguir com a reportagem. E apresenta conversas e áudios com o Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara. E aí isso leva a reportagem a contatar o hacker, que depois confessa que realmente participou de conversas com o Bolsonaro no intuito de montar o esquema para tentar acessar o celular do Alexandre de Moraes, de modo a poder incriminá-lo ou revelar conversas secretas dele que pudessem removê-lo do cargo dele. A gente falou sobre o Alexandre de Moraes anteriormente aqui, e vale pensar que quem está segurando as pontas nesse momento, né, quem segurou as pontas das tentativas golpistas do Bolsonaro e dos bolsonaristas foi ele. Então, assim, foi alguém que peitou, né? É claro que a gente fala aqui no geral do STF, mas quem encabeçou isso, quem se tornou o nome, né, desse combate, desse enfrentamento ao golpismo, foi o Alexandre de Moraes, que vai ser lembrado no futuro, imagino, como alguém que salvou a democracia brasileira nesse momento. Então ele se tornou o alvo primordial dos bolsonaristas, de modo que é uma intenção agora, um propósito de removê-lo do cargo, fazer um impeachment do Alexandre de Moraes, tentar tirá-lo dali, porque ele é a pedra dos sapatos do bolsonarismo. Ele é a pessoa que está prendendo bolsonaristas, que está bloqueando eles nas redes sociais e que está atrás do Bolsonaro agora. Então se tornou fundamental para essas pessoas tentar derrubá-lo de qualquer modo. E aí esse hacker entraria nesse propósito de tentar hackear o celular do Alexandre de Moraes, de modo a acessar os e-mails dele, acessar as mensagens dele e tentar encontrar alguma coisa incriminatória ali. Não conseguiu. Parece que não conseguiu, e quem fez a ponte entre o hacker e o Bolsonaro, quem intermediou esse encontro, que parece que ele ficou 2 horas conversando com o Bolsonaro lá no Palácio, quem intermediou essa conversa foi a Carla Zambelli. Carla Zambelli também, deputada bolsonarista, muito problemática, uma figura complicadíssima, que estava, né, como vocês se lembram aqui, com uma arma em punho, atrás de um senhor negro, às vésperas do turno, e isso virou uma notícia também, virou um escândalo, queriam cassação dela, não sei se vai acontecer, mas é alguém bem problemática, também com esse espírito golpista, também com esse espírito de
ruptura democrática, e dela faz essa ponte, essa intermediação entre o hacker de Araraquara e Bolsonaro para tentar sabotar Alexandre de Moraes e derrubar esse ministro. Então, mais uma vez, é mais um elemento de uma história complexa, com muitos agentes, com muitos personagens, sobre o golpismo no Brasil, sobre a tentativa de golpe de Estado bolsonarista que vai levar, né, ao 8 de janeiro, que vai levar à invasão dos poderes, a invasão das sedes dos poderes, né, o STF, o Palácio do Planalto e o Congresso, leva à destruição multimilionária e muita gente presa. E aí continua, né? Na verdade, a investigação do Alexandre de Moraes, o que ele está encabeçando, que ele está coordenando, essa investigação, ela tem muitos desdobramentos e ela vai levar muitas pessoas também que a gente nem sequer imagina. Talvez chegue na Zambellia, inclusive. Um ponto curioso da reportagem aqui, que vale mencionar, que eu achei bem pitoresco, é o Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, dizendo que ele se juntou ao bolsonarismo porque ele foi abandonado pela esquerda. Ou seja, durante um período, enquanto surgiam as notícias da Vaza Jato, ou seja, Intercept cobrindo o caso, né, cobrindo a relação promíscua entre juiz Sérgio Moro e procuradoria para poder tirar o Lula da jogada eleitoral, segundo o que diz a reportagem, o Walter Delgatti Neto foi um herói da esquerda, foi alguém que, olha só, ele está salvando a democracia, ele vai tirar o Lula da cadeia, ele vai mudar o jogo político no Brasil. Ele foi preso, foi condenado, e aí ele se torna um ídolo da esquerda. O que é uma coisa meio esquisita, na verdade, porque ninguém pensou no hacker como um ídolo. Porque muitos de nós pensamos em um oportunista, né? Alguém que tentou encontrar uma brecha ali para tentar, sei lá, chantagear alguém, tentar usar essas mensagens para, sei lá, obter algum ganho financeiro por trás disso. Ninguém pensou num herói, no Anonymous, que está enfrentando a opressão, enfrentando os poderosos. Era um oportunista, alguém querendo ganhar dinheiro. E aí ele diz que quando a esquerda o abandona, porque em algum momento parece que a esquerda parou de financiá-lo, não sei se financiava, não sei qual que foi a relação dele com a esquerda, ou com as esquerdas brasileiras, entre aspas, aqui, né? Não sei qual a relação dele com isso, não sei qual era a relação dele com a esquerda. Me parece que na época ele já era bolsonarista. E daí ele se torna um ídolo e é abandonado. Quando ele é abandonado, ele vai buscar refúgio no bolsonarismo, vai buscar refúgio na Carla Zambelli. E a Zambelli o contrata. Isso é importante também na reportagem, né? A Carla Zambelli contrata o hacker de Araraquara para trabalhar com ela. Ela já havia rompido com o Sérgio Moro, basta lembrar, né, que o Sérgio Moro foi padrinho de casamento da Zambelli, depois eles brigaram publicamente, virou reportagem na CNN, ela mostrando conversas de WhatsApp entre ela e Sérgio Moro, então já havia rompido com o Sérgio Moro, então ela contrata o hacker que, de certo modo, destruiu a reputação do Sérgio Moro. E ela vai fazer essa ponte com o Bolsonaro. A história, né, a trajetória do hacker é: oportunista, rouba as conversas de WhatsApp de procuradores, juízes da Lava Jato, se torna uma celebridade, ou sei lá, uma pessoa conhecida, e aí passa a se filiar ao bolsonarismo para favorecer, nesse momento ali, o espírito golpista bolsonarista para a derrubada da democracia. Então é alguém que está alinhado com valores próprios, né? É um indivíduo que busca apenas o próprio benefício. O que eu queria comentar, na verdade, que para mim é o ponto central dessa história, né, observando todo esse momento, né, e Vaza Jato, e Lava Jato, inclusive, né, Sérgio Moro, Dallagnol, Bolsonaro, e essas figuras retornando, Zambelli retornando agora, o hacker de Araraquara, é como a política brasileira, não apenas brasileira, mas a política em geral, dá uma sensação de andar em círculos, né? A gente de tempos em tempos retorna com as mesmas histórias, com os mesmos personagens, parece que não sai do lugar, ou quando sai do lugar, retorna para um lugar muito parecido. Então, por exemplo, Sérgio Moro foi alguém que caiu em desgraça após vazar esses áudios, se torna ministro do Bolsonaro, se alinha ao bolsonarismo, depois abandona o bolsonarismo, é queimado publicamente, se alinha ao MBL, se ferra com o MBL. Então, assim, alguém que deu voltas e voltas e acabou senador. Então, assim, foi alguém que mais ou menos caiu para cima, né? Ele era ministro, queria ser presidente, não deu certo, se torna senador agora. Dallagnol também foi queimado pela Vaza Jato, me parecia que era o fim da carreira dele e se torna deputado federal. A Zambelli, alguém que fez horrores, né, com arma em punho atrás de um cidadão brasileiro e simplesmente está lá agora meio que blindada, parece que não acontece nada com ela. Bolsonaro foge para os Estados Unidos e agora está prometendo voltar para o Brasil para liderar a oposição ao PT, para liderar a direita brasileira. Que cenário pavoroso, que cenário bizonho, assustador. Não sei se ele volta. Isso me parece só bravata, me parece só alguém querendo dizer, olha só, não tenho medo da justiça, não fiz nada de errado. Mas, pelas contas, a gente imagina assim que em um momento o Alexandre de Moraes, o mesmo que queriam invadir as contas agora, né, com o hacker, o Alexandre de Moraes vai chegar até o Bolsonaro e ele vai ter que pagar também. Então, assim, é uma história que parece andar em círculos e nos dá uma sensação de desespero mesmo. É quase o mito de Sísifo, do Camus, falando sobre os gregos, né, que rola a pedra até o morro e a pedra rola de baixo para o precipício. Então, assim, é um trabalho perpétuo de ficar aqui acompanhando essas notícias e vendo como esses personagens, eles estão sempre ali. É sempre o mesmo grupo de personagens
atuando e com espírito golpista e querendo sabotar a democracia, esses mesmos personagens retornando, indo pra prisão, saindo da prisão, voltando pra política, ou seja, uma dinâmica bem intrigante no final das contas. Eu vou para vocês aqui no Comentário Fixado a reportagem do Brazilian Report sobre o Walter Delgatti Neto, a tentativa de invasão da conta, do e-mail do Alexandre de Moraes, do WhatsApp dele, do telefone dele, como foi esse processo, tem os áudios da conversa, da reportagem com ele, tem os áudios repassados pelo outro hacker da conversa com o Walter Delgatti Neto, então você pode acompanhar e ver como havia de fato manobras no subsolo, não era delírio, não era imaginação, havia manobras no subsolo para tentar um golpe de Estado de fato, isso aqui a gente sabia já, a gente esperava isso, a gente já acompanhou momentos anteriores, qual isso aqui também se delineou no meu livro sobre o Bolsonaro, já mostrei vários momentos de falas e do espírito golpista do bolsonarismo, então isso era evidente, não havia nenhuma dúvida, o 8 de janeiro confirma isso também. Então isso aqui só é um prenúncio do que pode continuar no discurso público durante um bom tempo. A gente vai ficar acompanhando aqui essas manobras e novas evidências, novos relatos, novas revelações sobre isso. Diga aqui embaixo no comentário o que você pensa sobre isso, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e também aproveite para conferir o meu Clube do Livro Filosófico. Todos os meses a gente se encontra 2 vezes por mês para debater obras de pensadores filosóficos ou de escritores que abordam questões filosóficas em seus textos. Nesse mês de fevereiro estamos lendo Senhor das Moscas de William Golding, um livro bem interessante, bem impactante, o pessoal adorou, então a gente volta no dia 20 para debater mais sobre essa obra. Quem quiser participar, link na descrição aqui, espero você por lá. Um abração e até mais. Tchau!